Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Isadora Barreto, professora de empreendedorismo, e hoje nós iremos dar continuidade à nossa disciplina, ao nosso estudo. Hoje, pessoal, nós iremos iniciar aí o caderno 4, tá? De empreendedorismo, atualmente módulo 19, tá? Que tem como título aula reunião. Esse módulo vocês conseguem encontrar aí na página 7, né? Propriamente ali na página 5 do livro de vocês. Eu coloquei direto aqui na página 7 para que a gente pudesse fazer as observações e ir direto ao ponto, ao assunto, tá bom? Então, a gente viu nas aulas anteriores, né, do caderno 3, nas últimas aulas do caderno 3, como, por exemplo, criar um projeto em relação à ação social. E a proposta das atividades é que vocês fizessem o quê? Que vocês fizessem ali a criação de um projeto de uma ação social, tá? Vocês escolhessem uma ação social, escolhesse os integrantes do grupo. Eu sugeri que esse trabalho fosse feito de forma individual, já que a gente está nesse momento de pandemia, onde estamos evitando contato, enfim, onde a gente não tem aí também o convívio da sala de aula. Então minha sugestão foi que vocês fizessem de forma individualizada. Contudo, entretanto, tá? Houve ali as orientações para que vocês fizessem uma ação social, aliás, um projeto de ação social. A gente falou sobre o que é ação social, quais são aí as entidades relacionadas à ação social. Lembra que eu falei para vocês do poder público, do poder privado, né? Por exemplo, as ONGs, que são o quê? Que são grupos ali de pessoas de forma privada, se reúnem e escolhem uma causa e com seus recursos próprios vão ali buscando formas de ajudar algum tema, né, alguma situação específica em relação à sociedade. Isso é ação social, tá ok? Isso que a gente trabalhou bem nas últimas aulas. Vocês certamente estão aí bem entendidos do que é ação social e quais são ali as entidades, os órgãos, os organismos, as pessoas envolvidas, né? A gente viu que pode ter ação social do poder público ou pode ser também ação social por, né, poder privado, no caso, por iniciativa privada, melhor dizendo, que são as pessoas que sem o auxílio do governo vão lá e promovem a ação social, um projeto de ação social. Também citei para vocês nas últimas aulas ali alguns exemplos de ação social que inclusive tem aqui imperatriz, como por exemplo Caldo da Amizade, Fazer o Bem, Ampare, que tem tanto uma iniciativa privada, né, meio que mista, uma iniciativa privada, como também tem ali o auxílio do governo. Enfim, existem várias e várias ações sociais, projetos de ação social na nossa cidade que, claro, obviamente buscam ajudar as pessoas nas diversas situações em que o projeto acolhe, tá? O que os projetos acolhem, propõem acolher, tá ok? Como por exemplo, o Caldo da Amizade do professor Ricardo Coelho. Trata-se de um projeto que tem como objetivo levar jovens, estudantes de escola pública estadual ao encontro de pessoas que precisam, por exemplo, se alimentar, precisam lanchar durante a noite e não tem condição de comprar, ou pessoas que estão em situação de rua, né? Então a partilha daquele momento, não só de dar comida, mas de comer com essas pessoas e de conversar com essas pessoas que estão em situação de rua. Então o Caldo da Amizade ele tem muito essa característica, inclusive leva jovens. Então você provavelmente, né, como já vi compartilhando aí alguns alunos, já fui em algumas reuniões e foi muito interessante a fala de um jovem que ele disse o seguinte: olha, antes eu reclamava de tudo em casa, eu reclamava que tinha cuscuz para comer, eu reclamava que era pão para comer, eu reclamava que não tinha aquela coisa específica que eu queria lanchar, ou que eu queria almoçar, enfim.
Quando eu vi aquelas pessoas em situação de rua, passando fome, e eu chegando lá com o cachorro quente ou com o caldo, e aquilo mudou o dia daquela pessoa e ela demonstrou uma gratidão imensa por aquele momento, eu comecei a compreender o quanto eu era agraciado pelas coisas que eu tenho, e eu não entendia. E eu, não me importava. Então, assim, essa foi a fala, gente, tá? De um jovem falando sobre a experiência do caldo da amizade. Eu achei muito interessante, muito bacana mesmo. Então, as ações sociais, elas têm uma via dupla, né? Ao mesmo tempo que você ajuda alguém, ali, por exemplo, nessa situação, alguém que mora na rua, né? Alguém que não tem dinheiro para comprar um lanche, que tá passando necessidade à noite lá, e vem o caldo da amizade, vem com um cachorro quente, vem com o caldo e partilha aquele momento com aquela pessoa. Não só dá o lanche, mas conversa com ela, pergunta como é que ela tá, né? Lancha com ela, ou seja, compartilha ali uma experiência, tá bom? Ao mesmo tempo que essa pessoa em situação de rua, essa pessoa que está em necessidade, né, ela é beneficiada. Quem está também fazendo a ação social, fazendo o projeto acontecer, também consegue ser beneficiado, tá ok? Então aqui nós temos o título Organizando as informações do projeto da ação social. Eu queria que vocês lessem comigo esses parágrafos para que a gente pudesse entender a proposta, porque logo em seguida tem uma série de atividades, né? Obviamente todos os módulos têm, tá ok? Então diz o seguinte, ó: o objetivo ao organizar as palavras numa enciclopédia é consultá-las rapidamente. Portanto, a ordenação alfabética pode ser a maneira mais prática de se fazer isso, ok? Você organizar de forma alfabética ali o que você provavelmente depois vai consultar. Então, organizar as palavras no dicionário, vocês vão ver que começa com a letra A, B, C, D, até o final, né, de todo o alfabeto, para que a gente consiga o quê? Ter uma ordem, uma organização. Para que eu procure, por exemplo, a palavra projeto, eu corro lá na letrinha P, ok? Para que tenha mais facilidade, obviamente. Isso torna o quê? Mais prático, tá? Então, uma lista de roupas e objetos que pretendemos levar numa viagem possibilita que não esqueçamos. A gente chama isso de checklist, né? O que é isso? É aquela lista que eu faço para não esquecer as coisas. Eu gosto muito de fazer, não só para viagem, mas também para compras, né? Compra de supermercado. Você vai fazer a compra no supermercado, diz: eu sei, tá tudo aqui na minha cabeça. Chega lá no supermercado, não compra tudo que realmente precisava e ainda compra coisas que você nem estava precisando, mas ficou provocado para comprar, né? Consumidor é assim. Inclusive, isso é dica de empreendedorismo. Quando vocês forem fazer compras no supermercado, definam bem o que vocês estão precisando de fato para casa, para si, para que no momento da compra vocês não se sintam tão provocados a comprar outras coisas ou esqueçam do que realmente importava, tá bom? A organização dessa lista, ela pode ser feita de acordo com o clima do lugar que visitaremos, com as atividades que faremos, com as acomodações do local. Não vamos nos esquecer de levar um biquíni, um calção de banho, caso o lugar ofereça recreação aquática. O modo como as pessoas organizam suas ideias e informações pode, o que, gente? Pode variar de acordo com a finalidade dessa organização, ok? Outra dica aqui, pessoal: quando vocês estiverem estudando algo e surgiu uma dúvida, não corre logo para te sanar a dúvida, anota a dúvida. Por exemplo, você está lendo um livro, está achando super massa o livro, está estudando aquele conteúdo, não necessariamente um conteúdo para prova, mas você está lendo, estudando, falando lá sobre, por exemplo, neurociência. E aí aparecem alguns termos bem técnicos, bem médicos, e você não consegue entender, né? Você não consegue entender o que de fato
aquele termo, ele quer dizer no contexto que você está estudando, mas você está gostando, você está querendo aprender. Para tua compreensão ficar total, você vai precisar o quê? Você vai precisar pesquisar aqueles termos, aqueles conceitos que você não entende. Só que se tu fizer isso no momento da tua leitura imediata, você pode tender ao quê? A começar a navegar pela internet, a abrir lá o celular para pesquisar no Google, de repente é notificado no WhatsApp, aí você corre no WhatsApp, abre o Instagram, abre o Facebook e não faz a pesquisa e nem volta para a leitura que você estava fazendo. Então o ideal é que você tenha um post-it e anote as tuas dúvidas ao longo do teu estudo. Inclusive isso é uma técnica, tá, que a gente aprende lá no estudo da técnica Pomodoro, ok? Que técnica é essa, professora? Tem um Instagram que eu criei que tem dicas de estudo e eu fiz um post justamente sobre isso, técnica Pomodoro, lá no Instagram @peripatéticossa, tá bom? Então dá uma olhada lá, tá ok? Então pode variar de acordo com a finalidade dessa organização. No caso de nosso projeto, também precisamos organizar as informações coletadas durante a pesquisa. Isso pode ser feito por exemplo, separando-se em uma tabela as informações sobre a ação social das informações sobre a entidade, tá ok? Então nós temos aqui: reúna-se com sua equipe e preencha a tabela a seguir com as informações obtidas durante a pesquisa. Então, pessoal, essas informações aqui vocês vão preencher com base naquelas aulas anteriores que vocês já iniciaram, tá? Sobre a ação social que você escolheu pesquisar. Aqui está dizendo reúna-se com a equipe, mas como eu sugeri, esse trabalho ele pode ser feito de forma individual ou até em dupla, tá? Desde que você conviva com essa pessoa e aí nenhum dos dois corra o risco de contaminação, tá bom? Então aqui, ó, descrição. Você pode descrever aqui, por exemplo, vou colocar caldo da amizade, tá? Vamos colocar aqui, tentar colocar, ó, caldo da amizade, nasceu, não sei o que, com lá o criador foi o professor Ricardo Coelho, um queridíssimo, tá, pessoal? Adoro falar sobre Ricardo Coelho, foi meu professor, um cara gênio demais, professor de filosofia também, muito bom. E aí eu faço toda a descrição dessa ação social. Qual é o objetivo aqui? O que ela tenta amenizar, né? Por exemplo, o caldo da amizade tenta amenizar ali o sofrimento de quem mora em situação de rua, quem está em situação de rua, né? Melhor dizendo, quem vive na rua, ou por exemplo, quem está acompanhando pessoas lá no regional, né? O caldo da amizade também atende essas pessoas. Qual é o público-alvo? São essas pessoas aqui, tá ok? Essa primeira parte do amenizar, ela é uma parte mais teórica, você vai criar um texto mais bem elaborado. Público-alvo você já sabe, pessoas em situação de rua, pessoas que estão acompanhando ali alguém que está no regional, alguma mulher que está no regional. Qual é a amplitude dessa ação social, ou seja, o que ela consegue alcançar, tá? E quais são os meios de divulgação da ação social que você escolheu. Por exemplo, Instagram, por exemplo, boca a boca, por exemplo, panfletagem. Como é que vocês fazem? Como é que vocês vão propor fazer a divulgação desse projeto aqui social, tá? E aí a gente tem outras informações aqui ao longo também das páginas 8, como por exemplo, página 8 e 9, pontos fortes, ou seja, os aspectos positivos da ação social, pontos fracos, quais são os aspectos negativos ou não cumpridos dentro do projeto da ação social, quais são as dificuldades que vocês estão encontrando ao realizar essa ação social, como por exemplo a falta de recursos financeiros, a falta de apoio, a falta de pessoas que sejam voluntárias, tá? Quais são as melhorias previstas, ou seja, quais são ali os pontos, né, que vocês podem superar as dificuldades.
o que pode fazer com que vocês superem as dificuldades. E os resultados, ou seja, o número de beneficiados, o reconhecimento das pessoas da comunidade, quanto o trabalho era realizado. E aí, em seguida, sobre o que? A entidade, tá? É a página 8. A página 8, vocês sinalizam ainda sobre a entidade, tá ok? E na página 9, nós temos aqui um texto que fala o seguinte: tenho todos os dados necessários para o meu projeto? Esse é o questionamento que você deve se fazer, tá? Você tem todos os dados necessários para o teu projeto? Ao você preencher a tabela, talvez você tenha percebido que não obtiveram todas as informações para a elaboração do seu relatório e da apresentação dele, né? Porque vocês vão ter que fazer essa apresentação. No momento, esse relatório ele vai ser simplesmente descritivo, tá? Já que nós ainda não voltamos às aulas presenciais com a turma do 9º ano. Mas se a gente voltar a tempo, a gente vai pegar esse relatório que vocês vão realizar aqui e vão fazer de forma oral, tá? A apresentação deles. Se esse for o caso, não preencha a tabela com suposição que não possam ser confirmadas. Ou seja, se vocês não têm todos os dados, não precisa preencher ali com suposições, tá ok? Você só preenche aquilo que você tiver certeza. Então, entenda que vocês estão coletando dados para conhecer um pouco sobre uma ação social e o trabalho da entidade responsável. Se fizermos suposições sem fundamentação, não aprenderemos de fato o assunto, tá ok? Vou deixar aqui então essa atividade para vocês, obviamente, e acompanhem sempre a Agenda Edu. Até a próxima aula, queridos. Tchau, tchau.